Por dentro, assim, da caneca tem o Brasil ainda. Dá uma olhadinha, ó, bem aqui assim, ó, acho que dá para vocês verem, né? Ela é lindona, você toma olhando para o Brasil, assim, sabe? Quem sabe uma hora eu consiga encontrar uma caneca dessa aí, eu sorteio para vocês. Ai, que horror, a gente rouba, nossa, vou ficar escondida, tá? Bom, meus amores, hoje nós vamos finalizar a parte de vegetação, a parte física. Chega, não aguento mais falar de planta, de água, de solo, de pedra, de rocha. Corintiano, pois é, né? Aí eu vou. Tá terminando hoje domínios morfoclimáticos. Na verdade, ele é um resumo de toda a parte física do Brasil, tá? E aí, na próxima aula, no segundo tempo que nós vamos ter, nós vamos para a população. Nós vamos para outra frente, uma parte mais leve, mais gostosa, tá? Pois é, né? Aqui, São Paulino. Bom, eu, como agora o meu time já confirmou a presença, né, do meu treinador, e ele já falou ontem que ele, para o bem da nação rubro-negra, ele fica, né, como eu sou flamenguista, né, não vou ficar discutindo com esse São Paulino, corintiano aí não, né? Salve Jesus! Vocês viram, gente? Ó, eu fico, bem coisa de Dom Pedro, né? Pois é, galera, eu tinha prometido esse ano, sem brincadeira, que eu iria, né, me organizar para assistir algum jogo no Maracanã. E que droga, né? Alegria de pobre dura pouco, né? Pelo jeito, esquece jogo, né? Se tiver, vai ter um gato pingado ali pela arquibancada, mas ver aquela coisa lotada. Assim, eu acho que tão cedo, né? Esse ano só no sonho mesmo, Letícia, é verdade. É uma pena. Mas o que importa é que a gente está bem, nos cuidando, né? As coisas estão acontecendo, então, gente, fica de olho aí, porque as coisas, esse cabelinho aqui, fica de olho porque as coisas não estão legais ainda, né? Vocês viram que aqui no Mato Grosso do Sul tem crescido muito. Hoje, eu não sei se vocês viram, Dourados ultrapassou Campo Grande em quantidade de contaminados, né? De confirmação. Então, a cidade do interior está crescendo. Hoje não, a partir de sexta-feira vai estar fechado também a rodoviária, né, para os meios de viagem de ônibus aí, no caso regional, porque o interestadual já estava fechado, porque existe uma preocupação, né, de todo esse problema do interior que está estourando no interior, né, vocês sabem disso, vir para a capital, né, que até então aqui nós estamos assim. Pois é, não é que nós temos ainda vários casos, mas assim, nós não temos nenhum problema ainda, né, de vaga, superlotação, só que vocês sabem que quando o interior superlota, né, e basicamente vários municípios ali começar a ter problema, vão vir para a capital, porque tem várias cidades não têm UTI com respirador mecânico, não tem essas coisas. Então, é uma tendência a gente. Os meus dinossauros estão se protegendo, pois é. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, viu, Enzo? A gente tem que ter muita atenção ainda, né? É uma ansiedade que não passa, e eu estava até comentando, sei lá, com esse crescimento aqui no estado, eu acho que esse mês vai ser um mês muito difícil de decidir em relação ao retorno de aulas ainda. Não sei o que a Secretaria de Educação vai fazer, né? Porque vocês sabem que a gente está muito vinculado à sede, as escolas particulares têm que estar ligada à sede, então a sede que define, né? Mas, sei lá, vamos nos proteger aí, vamos continuar nossos estudos, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, nós vamos começar então com domínios morfoclimáticos. Vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês e sala no finalzinho da aula, quando eu falar, galera, estou acabando, aí vocês comecem a colocar, porque tem aluno que está colocando assim no meio, aí vem um monte de conversa, e aí, como eu tenho que selecionar e mandar, muitas vezes pode ficar o seu nome fora, tá? Então, presta atenção aí, deixa para colocar no finalzinho da aula. E no final da aula de hoje eu vou fazer uma chamada, tá? Vocês estão muito espertinhos, né? Vocês me abandonam no finalzinho da aula. Então, vamos lá, galera? Vamos começar? Bom, então, como eu falei para vocês, nós estamos... Deixa eu abrir aqui.
Nós estamos vendo agora domínios morfoclimáticos, tá? Na página 630 da sua apostila, ok? E aí, o que seriam os domínios morfoclimáticos? Vou explicar primeiro, deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu vou explicar primeiro, pessoal, para depois a gente fazer uma revisão. Na verdade, domínios morfoclimáticos a gente poderia chamar também de domínios naturais. A palavra morfoclimático, ele vem de morfo é o que? Forma, então ele está fazendo uma relação com a forma do relevo, e o climático, o próprio nome já diz, né, está fazendo uma relação ao clima. Então, esses domínios morfoclimáticos ou domínios naturais foi uma classificação feita pelo geógrafo Aziz Abissab, que nós já falamos sobre ele, né, que já faleceu, né, considerado o pai da geografia física no Brasil. O que ele fez? Ele pegou todo o Brasil e ele regionalizou o Brasil por domínios naturais. Então, de vez ele pegar o Brasil e dividir como região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, como a gente tem as regiões políticas, né? Ele dividiu o Brasil conforme a diversidade paisagística, ou seja, das paisagens, tá? Então, ele estabeleceu uma relação entre todos os elementos naturais. Ele faz uma relação, com o relevo, com o tipo de solo que você encontra naquele lugar, com o tipo do clima, com os rios, as bacias que banham o lugar e as formas de vegetação, tá? Então, você vai ter uma relação entre relevo, solo, clima, hidrologia e vegetação, certo? E aí, o que acontece? Ele dá o nome dos domínios baseado nos nomes da vegetação. Então, olha que interessante, tá? Esse mapa não é idêntico de vocês, mas é a mesma coisa, tá? Perceba que cada área colorida, tirando essa área aqui mais clara, né, que é a chamada faixa de transição, cada área dessa forma um domínio natural, um domínio morfoclimático. Perceba que são 6 domínios. Desses 6 domínios, o único que não tem nome de vegetação é esse aqui, ó, mares de morros, que é esse aqui todo nesse tom do laranja aqui, ó, é o único. Todos os outros domínios, olha só, domínio amazônico, domínio do cerrado, o azulzinho, domínio da caatinga, o amarelinho, da araucária, aqui no marrom mais escuro, né, e das pradarias aqui, né, no Rio Grande do Sul. E o único que não tem, basicamente, nome, né, no caso aqui de vegetação, é o mares de morro, né? E por que não tem? E por que os outros recebem nome de vegetação? Tá? Então, no caso, galera, quando você cita o nome de vegetação, é porque a vegetação, apesar de ser um domínio natural, é o que mais caracteriza o lugar, é aquilo que você bate o olho, que você vê, né, e que você consegue identificar basicamente que característica tem um lugar. Então, por exemplo, mesmo que você nunca tenha ido, que você nunca tenha visto, né, se você vai, por exemplo, na região do domínio da Caatinga, né? Ao você chegar e você olhar a característica da vegetação, você já tem uma ideia se esse lugar, o clima é um clima mais úmido ou mais seco, você já tem uma ideia mais ou menos, talvez, do tipo de solo que tem ali, se é um solo mais fértil ou menos fértil. Dá para você ter uma ideia analisando apenas a vegetação. Por isso que cada domínio recebe o nome da vegetação. Então, não confundir um mapa de vegetação com um mapa de domínio morfoclimático, tá? Eles são semelhantes, né? Mas os nomes passam a ser iguais, justamente por causa que o nome da vegetação que caracteriza, tirando o mares de morro. E o mares de morro, por que ele não recebe o domínio aqui, né, que seria a Mata Atlântica, né? Porque hoje o que mais caracteriza, na verdade, sempre o que mais caracteriza essa região é a forma arredondada dessa região, né, que é uma região bastante serrana, que, segundo ele, Aziz Abissab, dizia que ali era um mar de morros. Acho que vocês lembram disso. Quando você olha na altura do horizonte, você vê essas ondulações que lembram o morro, tá? Então, nós temos 6 domínios morfoclimáticos e a faixa de transição. O que seria essa faixa de transição? Perceba que entre um domínio e outro, ó, sempre você vai ter essa área clara. Por quê? Essa faixa de transição, o próprio nome diz, é um lugar que vai estar entre 2 ou mais domínios, como, por exemplo, aqui está entre 3 domínios, e ele vai ter característica dos 2 domínios.
Então, se eu tiver nessa região aqui, ó, que eu marquei aqui, ó, entre o domínio amazônico e o domínio do cerrado, eu vou ter desde o clima, desde a vegetação, uma transição de Amazônia para cerrado. É uma mistura das duas coisas, e assim por diante. Ok? Então, esses são os 6 domínios. O que, que nós vamos fazer? Na verdade, nós vamos pegar cada domínio, eu vou falar dos 6 domínios, e a gente vai fazer um resumão da parte física do Brasil. Ok? Vamos lá. Vamos começar? Aí, em todos, pessoal, o que, que eu fiz? Todos eu coloquei a localização, depois eu vou mandar o slide para vocês, o clima, a vegetação e o relevo. Não coloquei a hidrografia, mas poderia ter colocado, eu vou até citar, tá? Se eu esquecer, vocês podem me lembrar. E aí, em cada mapinha, eu coloquei uma foto para a gente estar sempre lembrando, e eu coloquei o domínio, tá? Para sempre você falar o domínio, passa, você olhar que lugar no mapa ele está. Não esqueça que mapa não aparece por acaso, certo? Você olhar um mapa que tem essas marcas, assim, com essas divisórias, assim, de transição, isso é a característica de um mapa de domínio morfoclimático. Isso aparece bastante em provas. A UFGD gosta bastante, vestibulares do Sudeste gosta bastante, tá? Então, fica atento. Então, vamos lá. Domínio amazônico, pessoal, um resumão, tá? Então, como a gente já viu toda essa parte de clima, vegetação, relevo, eu vou acelerar. Vocês têm na apostila de vocês têm um quadro aqui na apostila, na página 631, aqui, ó, esse quadro aqui, ó, tá vendo? Esse quadro, ele coloca mais ou menos isso, o domínio, o relevo, o clima e a vegetação, certo? Então, basicamente é o que está aqui. A única coisa que ele coloca o nome do relevo que eu não coloquei aqui, que aí a gente vai estar citando apenas, tá? Porque aí eu vou estar falando como ele é, e não o nome dessa forma de relevo. Então, vamos lá. Domínio amazônico, pessoal, é o domínio que vai aparecer em que região? Ora, qual é a localização, né? Ele vai aparecer, olha aqui, ó, na Amazônia, né? Que não esqueça que a Amazônia engloba não só os estados da região norte, como também, muitas vezes, aqui, ó, o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Nessa região da Amazônia, né, ou seria a parte do norte do Brasil, ora, qual vai ser o clima predominante, né? É o clima equatorial, certo? Esse clima, como nós já vimos, como é o clima que está na região da linha do Equador, não esqueça que a linha do Equador passa por aqui, certo? O que acontece? Você vai ter um clima quente o ano inteiro, porque é uma região que recebe grande incidência no solar, e úmido, porque é uma região de encontro dos ventos alísios. Como o clima é bastante quente e úmido, a gente fala que o clima na Amazônia é uma estação quente e chuvosa o ano inteiro, de maneira geral, essa chuva está distribuída durante o ano inteiro, tá? Grande parte, tirando algumas épocas que ela diminui, tá? Mas como eu tenho essa característica climática, automaticamente eu vou ter uma vegetação que é adaptada a um ambiente quente e bastante úmido. Então, vocês devem estar lembrados que nós vimos, né, nas últimas aulas, que nessa região aqui, eu vou ter qual vegetação? Ora, o próprio nome do domínio já diz. Eu vou ter a vegetação da floresta amazônica, tá? Que é uma mata fechada, densa, grande, médio porte. Ela é dividida em mata de várzea, lembra? Em áreas permanentemente alagadas. A de várzea é periodicamente alagada. A mata de terra firme não é alagada e de igapó permanentemente alagada, tá? Ela vai ter essa característica, como está aqui na foto, densa, fechada, bonita, exuberante, sempre verde, perene, porque ela é uma vegetação de um clima equatorial, ok? Ora, qual é o relevo que vai predominar aqui? Então, nós temos um relevo que se restringe a planícies. As planícies elas vão aparecer apenas aqui ao longo dos rios, como a planície do Rio Amazonas. Vocês devem estar lembrados da classificação, certo? E depressões. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Ele coloca a classificação do relevo, ele já usa, basicamente, pessoal, não, ele não usa. A classificação do relevo, vocês podem estar olhando, que o nome dos relevos que ele coloca aqui na tua apostila, ele usa a classificação do relevo do Aziz Abissab, tá? Então, aqui, por exemplo, na região da Amazônia, eu vou ter as terras baixas da Amazônia, que colocam terras baixas e planície amazônica, ok?
Então, o que vocês têm que estar bem forte em mente de vocês, tá? Porque eu vou estar cobrando isso de vocês. Quando eu coloco, por exemplo, se eu colocasse um mapa desse, como vai ter na tarefa para vocês fazerem, quando você coloca um mapa desse, eu falo assim, quais são as características naturais do domínio amazônico? Então, você tem que falar, domínio amazônico, bom, aí o clima equatorial, vai ter uma vegetação densa, exuberante, sempre verde, chamada floresta amazônica. Se eu perguntasse rios, eu falaria, e aí eu tenho a presença da bacia amazônica, e o relevo aí são terras baixas, né, chamada terras baixas da Amazônia e a pequena planície, ou na classificação lá do Jurandir, ele chama de depressão amazônica, ok? Então, isso que você tem que fazer para cada domínio. Por isso que eu só trabalho o domínio morfoclimático, galera, depois que eu já falei de todos os aspectos naturais. É como se fosse um fechamento, um resumão por domínios, ok? Então, esse é o domínio amazônico. Gente, quem tiver pergunta, por favor, pode falar, tá? Domínio de mares de morro. Você que quer prestar vestibular no Sudeste, em São Paulo, tá? FUVEST, Unesp, é um dos mais cobrados domínio de mares de morro, tá, galera? Domínios de mares de morros. Esse aqui, né, como eu falei para vocês, é toda essa área aqui, né, que nós estamos aqui, tá? Nessa área aqui laranjadinha, que pega, pessoal, desde no caso lá do Rio Grande do Norte, né, pois é o contrário aqui, né? Ao Rio Grande do Sul, tá? Eu fui desde aqui, né? Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e ainda ele se estende aqui, para a região de São Paulo, certo? Por que esse domínio é o mais cobrado, né, em vestibulares da região Sudeste? Porque o estado de São Paulo está sobre esse domínio do Mares de Morro, tá? Rio de Janeiro está nesse domínio, áreas de Minas Gerais, tá? E nessa região, vocês sabem, nós já vimos, ela é uma região que tem um relevo, deixa eu pegar o relevo primeiro, ele tem um relevo bastante acidentado, né? Então, olha só, não sei se dá para vocês visualizarem essa imagem, dá para vocês verem que vocês têm ondulações, tá? Esses morros, assim, essas ondulações. Por isso que o Aziz Abissari chamava isso de mar de morro, né? Porque se você olhar no horizonte, ele tem essas ondulações aqui, assim, como se fosse a ondulação do mar, tá? Então, é a região mais acidentada em relação ao relevo brasileiro, é o lugar mais serrano do Brasil, com destaque para o estado de Minas Gerais. Quem conhece Minas, regiões mais litorâneas de São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo áreas aqui, do sul, Paraná, algumas pequenas áreas aqui do Nordeste é mais estreito, perceba que é mais estreito, tá? Então, essa região serrana, predominantemente serrana, ela é o domínio mar de morro, tá? Então, pega todo o litoral brasileiro e se estende para o interior da região sudeste, tá? Bom, clima. Qual é o clima? Bom, o clima, predominantemente, é o tropical úmido. Por que é o tropical úmido predominantemente? Porque ele vai pegar aqui do litoral do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas eu não coloquei aqui, não sei se a apostila de vocês colocam, mas ele coloca o tropical de altitude. Ele é o tropical úmido, mas o que acontece? Como você tem uma região bastante acidentada, formada por muitas serras, o tropical de altitude, ele acaba influenciando bastante também aí. Então, vocês devem estar lembrados que o tropical de altitude, você vai ter uma temperatura um pouco mais amenizada devido à questão da altitude, tá? Então, o clima você tem de tropical úmido a tropical de altitude, principalmente mais no interior, como aqui no interior da região sudeste, como no interior do estado de São Paulo, tá? Essa região, né, que tinha essa diversidade de clima, aparecia como vegetação original, e nós já vimos também, a tão chamada floresta tropical, conhecida como floresta atlântica ou mata atlântica, né, no seu estágio natural. Aí nós vimos que a vegetação, que inclusive aqui nessa foto, dá para vocês verem que apenas algumas áreas, nas regiões mais altas de serra, você vê que tem a vegetação, O restante, a vegetação, ela já foi retirada. Você está vendo, como tem pequenas áreas aqui? E aí nós vimos que essa região era toda coberta pela Mata Atlântica, uma vegetação densa, exuberante, sempre verde, né? Tinha uma grande biodiversidade, que infelizmente hoje nós temos uma média de 10 a 12% do que sobrou da Mata Atlântica em todo o Brasil, tá?
Mas o que geralmente chama muita atenção nesse domínio, galera, que é uma das coisas que mais cai, além da Mata Atlântica, tá? É o relevo, como eu falei. Então, você que quer prestar vestibular no Sudeste, preste atenção. Esse relevo, ele é bastante acidentado, né? Ou seja, tem muitas áreas de planaltos, serras e morros, né? E essas serras e morros, eles já foram desgastados pela erosão. Se eles já foram desgastados pela erosão, significa que tem uma estrutura geológica antiga, certo? Antiga. Então, eles vão ter essas formas assim, ó, arredondadas, assim, ó, arredondadas. Por isso que a gente chama de mar de morro, né? Porque forma essa ondulação aqui na superfície, certo? Se ela tem forma arredondada, é característica de uma estrutura geológica bastante antiga. E por que cai muito em prova? Além de chamar atenção, né? Porque é uma região bem típica do Brasil, você tem a presença da vegetação da Mata Atlântica, que nas áreas mais íngremes e é difícil acesso, ela foi preservada, mas nas outras áreas desapareceu a Mata Atlântica, como nós já vimos. Mas nessa região, que problema que é muito comum eu ter em toda essa faixa litorânea e até em algumas áreas mais no interior do Brasil, durante algumas épocas do ano. Vocês saberiam me dizer? Vocês estão aí? Bonitos. Oi. Alô? Quem poderia dizer? Oi. Oi, que problema que é muito comum nessa região aqui, pessoal, de mares de morro? Litoral do Sudeste, do Nordeste, até mesmo... Deslizamento? Isso, deslizamento de terra. Como é uma coisa muito típica, né? Que acontece aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, pode acontecer no sul do Brasil, como já teve várias vezes em Santa Catarina, no Nordeste. A gente tem um problema de deslizamento, principalmente na época da chuva. Então, eles gostam muito de relacionar o relevo de planalto de serra, né? Que você tem, no caso, uma região bastante úmida, bastante chuvosa, tá? E que foi muito ocupado pela ação humana, que durante a época de grande quantidade de chuva, a gente pode ter o deslizamento de terra, causando não só perda de vidas, né, humanas e perdas materiais, como também causando diversos problemas na cidade, né, como desmoronar encosta de morro, interrompe BRs, uma série de coisas, tá? Então, você que quer prestar vestibular no Sudeste, tá? Preste atenção. Falou em domínio com muita chuva, deslizamento, mar de morros, ou mares de morros, ok? Bom, terceiro domínio da araucária, né? O domínio da araucária, como nós vimos, ok? Perceba que eu estou pegando os domínios meio que por florestas ainda, né? Eu comecei domínio amazônico, peguei Mata Atlântica, agora estou na araucária. Nós já vimos que é uma mata, aparece essa região aqui, ó, araucária, essa região aqui, certo? Então, é a região que ela se restringe bem ao sul do Brasil, tá? Numa época dessa de friozinho, por exemplo, tá belíssima essa região aqui, certo? E aqui nós vamos ter, primeiro, qual é o clima predominante nessa região? O clima é o subtropical, tá? Não esquecer que bem aqui, assim, mais ou menos, ó, passa o trópico de Capricórnio, certo? Mais ou menos aqui assim, né? Não tão largo desse jeito, né, gente? Então, como ela está abaixo do trópico de Capricórnio, é aquele clima que você vai ter as 4 estações bem definidas. Então, eu tenho um clima que ele é uma transição entre o tropical, que é o quente, e o temperado, que é o frio. Então, é uma mistura dos dois. Eu tenho verões quentes, tá? Quem conhece Rio Grande do Sul, por exemplo, no verão, tirando a região serrana, é bastante quente, certo? Tanto é que Porto Alegre, o pessoal até brinca que chama-se Forno Alegre, mas o inverno, né, que tá para começar agora, a partir do dia 20 e 21 de junho, o inverno é bastante rigoroso, inclusive um lugar que você tem até condição de precipitação de neve. Como um clima, ele tem uma característica mais tipicamente temperado, apesar de não se chamar clima temperado, eu vou ter uma vegetação adaptada a esse clima, que vai ser, né, a mata da araucária, formada pelo pinheiro do Paraná, que é a famosa araucária, que é essa árvore que a gente está vendo aqui, e algumas outras espécies como erva mate e cedro, certo? Então, você falou do mata da araucária, você tem que lembrar do sul, é bem diferente do resto do Brasil, clima subtropical, mata da araucária. E o relevo nessa região aqui, tá? É um relevo bastante acidentado.
certo? Aqui você vai ter extensão do Planalto de Terras Altas do Sudeste, tá? Então, aqui vai abranger principalmente a região da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, áreas elevadas do Paraná, né? Que quem conhece o Sul sabe que é uma região bastante serrana, né? Formado predominantemente por Planalto. Então, o domínio da Araucária, junto com o domínio da Pradaria, são dois domínios que têm características bem temperadas no Brasil, né? Os outros têm características mais tipicamente tropicais, ok? Então, esse seria o domínio da Araucária. Bom, aí então nós já falamos dos 3 domínios que são dominados originalmente por vegetações florestais: domínio amazônico, a do Mares de Morro e da Araucária. Bom, agora nós vamos para o nosso domínio, que é o domínio do Cerrado brasileiro, né? O azulzinho aqui, ó, domínio do Cerrado, certo? Que aparece bastante, lógico, em provas aqui da nossa região. O domínio do Cerrado, pessoal, onde que ele vai aparecer? Predominantemente ele vai estar no centro-oeste, não exclusivamente, perceba que ele, ó, aqui é Tocantins, ele já se estende para o Tocantins, aqui ele pega áreas de Minas e São Paulo, aqui ele pega áreas de Rondônia, né? Mas predominantemente ele está na região centro-oeste do Brasil. O que chama a atenção do nosso domínio é o clima e a vegetação, certo? O clima é tropical subúmido ou semiúmido ou apenas tropical, certo? Que nós sabemos que aquele clima quente com 2 estações bem definidas, uma época de seca e uma época de chuva. Perceba que essa chuvinha que está acontecendo, né, que começou a acontecer aqui na nossa região, que está subindo, né? Talvez aí é bem provável que essa umidade chegue aí até Costa Rica, né? Como a gente estava falando, porque começa lá pelo sul, começou aqui pelo sul. Segunda-feira, cedinho, já na região sul do estado estava tudo fechado, aí aqui na região de Campo Grande já fechou segunda para terça, e provavelmente aí quarta para quinta ele começa a subir, né? Só talvez não vai mudar muito tempo se ele perder essa força, porque é uma frente fria passando, perder a força e aí a massa de ar quente dominar o lugar, tá? Mas essa chuvinha que está acontecendo, que começou a acontecer desde a madrugada de segunda para terça, ontem choveu várias vezes, né? Uma chuvinha calma, tranquila, ela é típica de entrada de frente fria, né? A hora que a frente fria passar, não esquecer, como eu já falei, isso que nós estamos vendo hoje aqui na região de Campo Grande, é a frente fria passando. Tempo encoberto, neblina, chuvoso e queda de temperatura. Aí, provavelmente, a partir de amanhã, essa frente fria passa, ela vai subindo, então a tendência é ir para a direção mais ao norte do estado, até ela perder a sua força. E aí a tendência é o sol aparecer, tá? Céu azul, porém a temperatura ainda deve permanecer por alguns dias um pouco mais baixa, né? E olha que essa frente fria nem veio tão frio, né? Porque apesar do tempinho estar chuvoso assim, a gente está numa temperatura média de quase 20 graus, né? Não é frio, mas a sensação térmica é de frio porque não tem o sol, né? Bom, e aí... Ô, professora, Oi, por Amori. por que tá entrando tanta frente fria nesse último mês? Geralmente assim, a gente até brinca que quando entra uma... Vocês viram que vem uma atrás da outra, né? E parece que toda quarta-feira a gente está nesse momento, né? A gente sempre brinca assim, que quando uma frente fria entra, ela demora para entrar. Mas é assim, a hora que passa um boi, passa uma boiada, né? Por que a gente fala assim? Porque quando entra uma frente fria, é como se ela criasse toda uma condição atmosférica para outras frentes entrarem mais facilmente. Então, geralmente, quando a primeira que entra, depois de muito tempo sem fazer frio, geralmente você tem temporais, você tem queda de granizo, como aconteceu, né, na primeira grande fria que chegou aqui na nossa região. E aí, a hora que começa o ar quente dominar o lugar, ainda as condições atmosféricas, elas são favoráveis ainda para a massa de ar frio entrar. Então, acaba vindo uma atrás da outra. E nesta época é comum porque nós estamos na transição de outono para inverno. Gente, mês de junho geralmente é um mês bastante frio, né? Porque o mês de junho é a transição do outono para o início do inverno, que começa entre o dia 20 a 21 de junho. É o solstício de inverno para a gente. Então, perceba que os dias estão curtos, aquilo que a gente falou desde o início do ano, o dia está bem curto, mesmo quando está sol, tá 5h20, por aí já tá escurecendo, parece 6 e pouco da tarde, você já deve ter reparado isso, tá?
ainda o dia vai diminuir até lá para o dia 20 e 21 de junho. A partir do dia 20 e 21 de junho, automaticamente os dias vão aumentando, porque a gente vai para uma transição para a primavera, né? Que vai começar só em setembro. E aí a tendência da atmosfera é ficar mais aquecida, aí essas frentes frias elas não atuam tão fortemente. Então, nesse momento, a condição atmosférica favorece, e como está mais frio o hemisfério sul, né, porque está recebendo menor incidência, as massas de ar fria, elas estão mais fortes do que as quentes. Então, ela domina a região. Vocês entenderam? Então, qual é a tendência? A tendência é ela passar por aqui, ó, ela entrou pelo sul, a tendência é ela ir subindo aqui, ó, certo? Se ela for forte, ela vai para o Mato Grosso. Se ela vir enfraquecida, a colega que mora na região de Costa Rica, que está por aí, provavelmente, talvez o tempo vai dar uma mudadinha, assim, mas nem frio vai fazer, né? Porque ela não está tão forte aqui, tá? Mas existe a possibilidade de vir outras frentes frias no mês de junho, tá? Diz que vai ter várias frentes frias, previsão. Ok? Bom, e aí terminando, né, a época de chuva durante o verão, então secas de inverno e chuvas de verão, então essa chuva é só por causa que está passando uma frente fria, ok? E a vegetação, pessoal, ela vai ser tipicamente o cerrado, que nós falamos semana passada, cerrado, né, árvores tortuosas, raízes profundas, casca e folha grossa, né, você tem, onde ela for mais fechada, a gente tem de cerradão, onde for mais aberto, a gente chama de campo sujo, geralmente, tá? E nessa região, qual é o nosso relevo? É o Planalto, predominantemente é o Planalto Central, tá? Com a presença das chapadas, né? Marcante como a Chapada dos Guimarães, né? Dos Parecis, Chapada dos Veadeiros, né? No Mato Grosso e Goiás. Tá? Então, esse é o domínio do Cerrado. O que vocês devem estar observando, que é o que eu quero, você é aluno como terceiro ano? Eu falar o domínio na tua cabeça, eu juntar todos os elementos naturais, ok? Bom, domínio da Caatinga, terminando. Domínio da Caatinga, né? Nós já vimos também semana passada, esse amarelinho aqui, ó, Caatinga, né? Ocorre no oeste do Nordeste, ou seja, no interior da região Nordeste e norte de Minas, também pega norte de Minas, certo? E aqui o que chama atenção é o clima. O clima, ele é semi-árido. Nós vimos que ele é um clima quente, tá? Com as chuvas, elas são escassas, então você tem longas estiagens e as chuvas são irregulares durante o ano. Esta época é a época de chuva, não esqueça. Outono é época de chuva no sertão. Então, como eu falei para vocês, essa vegetação ela deve estar bem verdinha, certo? A partir agora de julho para agosto, começa a escassear a chuva, começa a diminuir a chuva, porque a gente está indo para uma transição de uma época de longa seca. Aí só volta a chover em maior intensidade só no outono e inverno do ano seguinte. E não esqueça, como eu falei para vocês, os meses de junho e julho são meses de muita comemoração no Nordeste, que esse ano vai ser um problema, porque as festas juninas e julinas já foram canceladas, e eu imagino como que deve estar a economia de várias cidades que sobrevivem dessas festas durante o ano inteiro gira em torno dessas grandes festas, por causa da pandemia, né, com certeza já foi cancelado. O que acontece? Essas festas é para comemorar a fartura, a colheita, né? Então, Santo Antônio, dia 13, São João, dia 24, São Pedro, dia 29, né? As festas juninas, esses santos, eles são marcantes, principalmente porque é a época que você está colhendo, né? Porque começou a chover no outono, a partir de março, abril, e agora estaria colhendo. Como o clima predominantemente é semiárido, a vegetação que vai predominar é a Caatinga, né? Mata Branca, tá? Uma vegetação resistente à falta de água, tipicamente xerófila, que nós já vimos. Nessa região, o relevo ele tem altitudes bem variáveis, de 200 a 800 metros, certo? Que você tem tanto depressão, como você tem a depressão aqui, ó, dessa região aqui, a depressão do Rio São Francisco, ou chamada depressão sertaneja, como também eu tenho áreas de planaltos, tá? Como o Planalto Nordestino, certo? Então, aqui vai ter áreas de planaltos e depressões, tá? Então, o domínio da Caatinga, um domínio bem, basicamente, brasileiro, ok? Bom, e o último domínio, pessoal, é o domínio das pradarias, né? Que é esse aqui, o rosinha aqui, que pega sudoeste do Rio Grande do Sul, certo? O clima também é subtropical, igual o domínio aqui, ó, da Araucária, é o mesmo clima, tá? Só que a vegetação aqui nessa região, até mesmo porque a intensidade de chuva ela é menor, ela é uma vegetação herbácea
que é herbácea? Predominantemente rasteira, formada por gramíneas, como a gente vê aqui, tá? E aparece em que relevo? Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. Uruguaio, olha só, Uruguaio Sul Rio Grandense. No sul do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, onde eu tenho essas formas onduladas, que eu não sei se vocês se recordam, que a gente chama de coxilhas. Não sei se vocês lembram dessa forma de relevo. Coxilhas. Nossa, escrever assim é o O, né? Coxilhas. Ok? Essas formas onduladas arredondadas. Tranquilo? Bom, então aí são os domínios. E aí, entre as faixas de transição, a gente vai ter a característica de todos. Então, aqui, pessoal, eu peguei um exercício da sua apostila, só para a gente finalizar, que é na página 634, tá? Que é o praticando. Então, ele coloca aqui, né, o texto Aziz Abissab, né, que ele fala sobre os domínios morfoclimáticos, e o que ele faz? É bem assim que aparece em questões, tá? Ele coloca a característica do domínio e ele quer saber que característica é de que domínio. Então, vamos lá? Bom, esse aqui é muito fácil, né? Região norte do Brasil. Cara, você já matou, né? Norte do Brasil, olha lá, ó. Terras baixas, processo de sedimentação, clima e floresta equatorial. Ora, isso aqui é o domínio amazônico. Então, a gente já tem um aqui. A região central do Brasil. Pô, região central do Brasil, você vai lembrar de quê? Nossa, ó, Cerrado, né? Cerrado. Região do Planalto Central, Chapadas. Então, eu estou falando aqui, ó, do domínio do Cerrado, né? Região leste, litoral brasileiro, onde você tem a Mata Atlântica, né? Clima bastante diversificado. Ora, esse aqui é o domínio de mares de morro. Aqui é o 3. Certo? E assim por diante, né? Região nordestina, polígono das secas, vegetação de clima semiárido. Você vai ter o domínio da Caatinga, aqui o 4. Ok? Região sul brasileira, né? Os pinheiros, olha lá, o pinheiro, a famosa araucária, mata da araucária. Você vai ter os 5 aqui, certo? E aí as coxilhas, como eu falei para vocês, que são aquelas pequenas ondulações no domínio das pradarias, né? Então aqui a alternativa seria a letra D, né? Isso. 5, 3, 4, 2, esse aqui é a letra D. Só para vocês terem uma ideia, tá? E aí, qual é a tarefa que vocês vão fazer, né? A tarefa, livro 3, frente B. Eu pus 3 exercícios aqui para vocês. 635, marquem aí, galera. 635, habilidades, número 6. 635, habilidade número 6. Ok? Ele coloca a foto de 2 domínios para você caracterizar, tá? Dos complementares, eu quero o exercício número 1 e número 2, da página 636, que caiu, inclusive, na Unicamp, tá? Gente, como eu falei para vocês, vocês podem ver que vários exercícios cobram domínios morfoclimáticos, tá? Tarefinha, pessoal, online, vão ter 3 questões de domínios morfoclimáticos e 3 questões de população, que é o conteúdo que nós vamos estar vendo na próxima aula. Ok? Bom, deixa eu finalizar aqui para a gente voltar. Bom, isso, bonitinhos. Coloca lá nome, sala certinho, que eu já vou salvar e mandar para frente. Galera, a gente volta agorinha, tá? Às 4h20, depois dessa aula que vocês estiverem no intervalo, com população. Aí nós vamos agora para outra frente, ok? Então, a gente se vê daqui a pouco, tá? Todo mundo colocou nome, vão lá colocando o nome saindo, para a gente estar indo embora. Gente, beijo, deixa eu tomar a minha aguinha aqui. Vou procurar uma caneca parecida com essa aqui, ó, para sortear para vocês. Vou procurar, não sei onde que eu vou achar, mas vou procurar. Beijo, tá? prof, até amanhã. Beijo, amor. Até amanhã não, tem mais uma aula bonita. Até amanhã, beijo. Ai, ele não vai ficar. Tô brincando. Ah, amor, fica. É população, é gostoso. A gente vai falar de natalidade, de mortalidade. É mais gostoso. Essa parte física vai acabar, tá? Já acabou. Ok? Amém. Todo mundo colocou o nome? Então, beijo. Espero vocês 4h20, tá? Vamos lá. Vou desligar aqui a nossa gravação, certo? Um beijo, meus amores, e a gente volta daqui a pouco. Ok? Beijo. Tchau, tchau.